Bom, gente, vamos para o nosso último vídeo do bimestre. Eu vou só corrigir a última questãozinha da terceira atividade antes de entrar aí na prova, tá? Então, era a questão número 7 da terceira atividade, que perguntava o seguinte. Apesar de ser corriqueiro, ou seja, normal, a gente se referir ao gás oxigênio da atmosfera somente como oxigênio, sem o uso do termo gás, pode induzir a um erro com relação à estrutura molecular. Explique que erro é esse. Bom, popularmente, lógico que a gente pode falar só eu respiro oxigênio. Mas quando eu vou falar num estudo científico, eu preciso fazer a diferença. Por quê? Porque num estudo científico, quando eu falo só oxigênio, eu estou falando do elemento químico oxigênio, que o símbolo dele é só O, né? Que está lá na tabela periódica, é um único átomo. Quando eu vou falar do gás oxigênio, que é esse que a gente respira, então eu estou falando de uma molécula formada por dois átomos de oxigênio unidos, então a fórmula química é O2. Então eu preciso fazer essa diferenciação entre o elemento químico oxigênio, que é só O, e o gás oxigênio, que é O2, uma molécula aí, tá? Então era só isso a questão número 7 aí. A prova, então, tinha 8 questões, né? E assim, a primeira coisa que eu queria falar é, por favor, leiam as instruções, tá? Porque eu fiz instruções em que eu falei que vocês poderiam reler os textos que eu passei, que vocês poderiam conversar entre seus colegas ou com alguém que morasse em casa, que vocês poderiam até pesquisar na internet, mas que a resposta tinha que ser com as palavras de vocês. Por quê? E eu vi muito gente que foi lá, pesquisou na internet e colou um textão desse tamanho, né? Então, assim, eu tenho mais de 100 provas para corrigir num único dia. Não tem condições. E aí, assim, às vezes eu olhava aquele negócio e passava o olho na leitura dinâmica para ver se encontrava alguma coisa relativa, e teve casos que nem encontrava alguma coisa relativa ao que realmente seria a resposta, no caso da questão número 2, né? Que começava a história lá do Dalton, quando eu só perguntei do mais novo, que era o Rutherford e o Bohr, e não aparecia o nome dos dois. Então, gente, isso assim prejudica vocês, porque eu vou perceber que vocês copiaram e colaram sem raciocinar. E o que está acontecendo hoje em dia? Um monte de fake news saindo por aí porque estão usando e abusando do fato de que as pessoas não entendem ciência. Então não adianta copiar e colar. Eu preciso ensinar vocês a entenderem, a raciocinarem ciência, né? Então, a hora que vocês leem esse texto, caça lá no texto só a parte que responde à minha pergunta. Eu não tenho condição de ler aquele textão, não vou conseguir ler, né? E vai acabar prejudicando só vocês mesmo, tanto na nota quanto na questão de entendimento, tá? Então, por favor, não adianta colar um texto de 20 linhas da internet aqui, tá? Então, vamos lá. Na primeira questão, explique qual seria a partícula mínima da matéria e como os antigos gregos pensavam sobre esta partícula. Não precisa escrever o texto de 20 linhas sobre os atomistas, que levei um tempão para ligar átomo com atomista, porque eu nunca nem tinha ouvido falar nessa palavra. A gente percebe os termos técnicos que vocês copiam por aí, né, que não faz parte do palavreado de vocês, da realidade de vocês, que é uma coisa acadêmica que ninguém usa. Então, assim, era só dizer a partícula mínima da matéria, o átomo, e os gregos acreditavam que o átomo era indivisível. Acabou, né? Só isso. A questão número 2. 4 cientistas ao longo da história pensaram de forma diferente sobre como seria a partícula átomo. Em ordem cronológica, é lógico que tem os gregos antigos lá atrás, mas dos mais modernos, né, em ordem cronológica, ou seja, do tempo, né? Primeiro veio o Dalton, depois o Thomson, o Rutherford e o Bohr. Foram descobrindo com experimentos os detalhes sobre esta partícula. Cite qual ou quais deles desenvolveu o modelo mais aceito atualmente e descreva esse modelo. Então, textão desde o Dalton, não sei o que não chegava no Rutherford e no Bohr, não adianta, né? Então, assim, qual ou quais desenvolveu? Foi o Rutherford junto com o Bohr. Os dois juntos desenvolveram esse modelo. Como é? Descreva esse modelo. Como é esse modelo? É um modelo que fala que o átomo tem um núcleo pequeno,
onde estão os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que têm carga neutra, que mantém esses prótons juntos, e em volta, em camadas, como se fossem as órbitas de planetas, em volta estão os elétrons, que são aqueles que têm carga negativa. Era isso, tá? A questão número 3 tinha o desenhinho de um átomo, né? Esse átomo tem 2 camadas eletrônicas aí, né? O núcleo e tal, e tinha aí 4 coisinhas para responder, né? Olha só, no átomo abaixo, indique o nome de cada partícula e sua carga. Partícula vermelha, branca e azul. O pessoal colocou verde, eu não vou discutir porque é azul, piscina, verde, água, sei lá, né? Tá mesmo estranho. Então, era o nome do átomo e sua carga. O que é número atômico, o que é massa atômica, e consultar na tabela periódica e indicar que elemento químico é esse, e justificar por que é esse elemento químico. Então, a tabela periódica vocês poderiam encontrar na internet ou ir lá na última questão e aumentar a imagem aí de vocês. Então, o azulzinho é o que está em volta, então ele é o elétron de carga negativa. Lá dentro, muita gente trocou, né, o próton com o nêutron. Como é que eu sabia? Porque o branquinho tem 1/4 aqui aparecendo aqui atrás e o vermelhinho tem só 3. Próton e nêutron, próton e elétron tem que ter o mesmo núcleo. Se eu tenho 3, o mesmo número. Se eu tenho 3 elétrons, eu tenho que ter 3 prótons. Então, o vermelho é o próton e o branco é o nêutron. O que é a massa atômica? Massa atômica é o número de prótons que tem dentro desse elétron. Número atômico. Número atômico é o número de prótons que tem dentro desse elétron. E massa atômica é a soma de prótons e nêutrons dentro desse elétron, que aqui no caso 3 mais 4, né, o número atômico dele, então, é 3, número de prótons, e a massa é a soma de prótons e nêutrons, 3 mais 4, 7. E consultar na tabela periódica. Então, quem tem 3 no número atômico, né? Se eu vier na tabela periódica aqui, eu tenho o 1, o 2 e o 3 aqui, né? Aí eu vou aumentar e ler aqui embaixo que eu vou descobrir que é o lítio. Então, esse átomo é um átomo de lítio, porque na tabela periódica é esse que eu encontro com o número atômico 3, né? Que são os 3 prótons que tem aí, ok? Questão número 4. No formulário de Google, quando tem bolinhas aqui, só dá para assinalar uma. Quando tem quadradinhos, é porque tem várias para assinalar. Então, eu perguntei, assinale as alternativas corretas. Tem mais de uma, ainda falei. Então, primeira, tinha 10. Os gases nobres são aqueles que só se ligam com outros gases nobres. Tá errado, na explicação que eu dei no outro vídeo, gases nobres não se ligam com ninguém, né? Então, não é para assinalar essa. A segunda, elementos químicos são cada tipo de átomo existente na natureza e são representados na tabela periódica. Sim, cada tipo de átomo é um elemento químico e ele está representado na tabela periódica. Então, essa segunda era para assinalar. A terceira, há átomos que tendem a perder elétrons e outros que tendem a ganhar. Numa ligação química, sempre se unem um que tende a perder e um que tende a ganhar. Tá errado porque nem sempre a ligação química é exatamente entre um que quer perder e um que quer ganhar. Tem outros tipos de ligação, né? Então, essa tá errada. A quarta, em ligações químicas podem se unir átomos que querem ganhar elétrons com outros que querem perder, e essa é a ligação iônica. Ou podem se unir átomos que querem igualmente ganhar elétrons. Os dois querem ganhar. Nesse caso, eles compartilham elétrons da última camada da eletrosfera. Essa é a ligação covalente. E também há a ligação entre átomos que querem perder elétrons, em que os elétrons ficam soltos entre os átomos. E essa é a ligação metálica. É exatamente isso. 3 tipos de ligação. Entre átomos que querem perder com que querem ganhar, entre átomos que todo mundo quer ganhar, entre átomos que todo mundo quer perder. Próxima, né? Quinta afirmação. Gases nobres são elementos químicos que não se ligam quimicamente a nenhum outro átomo. Essa é exatamente a resposta correta sobre gases nobres. Não se liga com ninguém. Foi uma piadinha de quem fez aí, só pode, né? O nobre não se mistura. A próxima, as ligações químicas ocorrem quando átomos trocam ou compartilham elétrons da última camada da eletrosfera. Essa é a explicação correta aí. Próxima afirmação, a tabela periódica mostra o símbolo e nome dos elementos químicos, assim como seu número atômico e massa atômica.
mas nunca nos diz qual o estado físico do elemento na natureza. Está errada. A primeira parte está certa, mas a cor da letra mostra pra gente qual é o elemento químico. Então diz sim se ele é sólido, líquido ou gasoso, né? Por isso que está errada essa afirmação. A próxima, um átomo neutro, sem carga elétrica, deve possuir o mesmo número de prótons e elétrons. Aí tá certo. Já que cada carga negativa do elétron anula uma carga positiva de cada próton. Já os átomos com carga elétrica se chamam íons, também tá certo. Quando elétrons quando perdem elétrons, eles ficam positivos e se chamam cátions, e quando ganham elétrons, eles ficam negativos e se chamam ânions. É exatamente isso, né? Essa explicação está corretíssima, é para assinalar essa. Penúltima. O número atômico de um átomo é a quantidade de prótons que ele possui, e cada elemento químico possui uma quantidade única de prótons. É exatamente isso. Cada elemento tem a sua própria quantidade de prótons. E a última, átomos com carga positiva são aqueles que ganham prótons e os com carga negativa são aqueles que ganham elétrons. Errado. Nunca se mexe na quantidade de prótons. Se eu mexer na quantidade de prótons, vai ser outro elemento químico, não é mais o mesmo. Então, ele sempre ou ganha elétrons ou perde elétrons. Então, essa tá errada. Questão número 5, então. Explica a diferença entre substâncias simples e compostas. E, de novo, não adianta colar a questão da internet, né? Tá cheio de palavreado técnico com as suas palavras. O mais simples que tinha para se dizer. As substâncias simples são aquelas que são formadas por um único elemento químico. E as substâncias compostas são formadas por 2 ou mais elementos químicos. Só isso, né? Já está correta a resposta. A 6, mais ou menos a mesma coisa, indique na imagem abaixo quais substâncias simples e qual é composta. Então, eu tinha 8 substâncias aqui. Esse aqui era um gás nobre, então só tem um tipo de só tem bolinha azul, simples. Cloreto de sódio, tem bolinha laranja e bolinha amarela, simples. Composta, pelo amor de Deus. Composta. O metano tem bolinha laranja e bolinha cinza. Então, é composta. Eu não entendi porque tanta gente colocou que isso é simples. Aqui só tem bolinha verde no gás ozônio. É simples. Na água tem bolinha azul e bolinha cinza. É composta. No oxigênio, só bolinha verde. É composta. É simples. Simples, composta. Composta, simples. Composta, simples. Aqui, no fósforo, só tem bolinha amarela. É simples, eu não entendi porque que tanta gente colocou composta. E aqui no ácido clorídrico tem bolinha laranja e cinza, é composta. Então, assim, gás nobre simples, cloreto de sódio composta, metano composta, ozônio simples, água composta, oxigênio simples, fósforo simples, ácido clorídrico composta. Gente, não existe, como muita gente colocou, não existe simples e composta. Não tem, ou é simples ou é composta. Não tem as duas coisas juntas, tá? A não ser que seja numa mistura. Aqui eu não tô falando de misturas. Questão número 7. Ainda na questão anterior, indique quantos elementos químicos há em cada uma das substâncias. Então, é para olhar quantos elementos químicos. Vejam as bolinhas também. Aqui só tem um tipo. Aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 2. Né? Então era só colocar lá quantos elementos químicos. Eu sei que teve gente aí que no caso do ácido clorídrico, no cloreto de sódio, o Cl, a forma como o L está escrito, confundiu com I e achou que era um outro elemento. Eu considerei porque realmente L minúsculo parece um I maiúsculo, aí achou que era iodo, né? Então, mas não era. Então é isso, só falar o número de elementos que tem. E na 8, ainda nas imagens da questão 6, veja os símbolos do elemento apresentado em suas fórmulas, busque na tabela periódica abaixo por esses símbolos e para cada um escreva o nome do elemento encontrado. Então no gás nobre não precisava fazer porque eu não tenho qual gás nobre que é ali. Agora, os outros eu tenho Na, no cloreto de sódio, Na é sódio, o Cl, que é cloro, e teve gente que confundiu, então colocou carbono e iodo, né? Tudo bem, mas é sódio e cloro. No metano eu tenho C, que é carbono, e H, que é hidrogênio. No ozônio e no oxigênio eu tenho o O, que é oxigênio. Na água eu tenho o hidrogênio, H, e o O, que é oxigênio. No fósforo eu tenho o P, que é fósforo.
E no ácido clorídrico eu tenho H, que é hidrogênio, e Cl, que é cloro, que de novo teve gente que confundiu com carbono e hidrogênio, por isso que é importante a forma da escrita, tá, gente? É isso, bora pro segundo bimestre, até a próxima!